Boa noite para você. Presidente do STF, Edson Fachin, defende a atuação do ministro Dias Toffoli no caso Master e diz que a corte não se curvará a ameaças. Tarcísio de Freitas reafirma que será candidato à reeleição ao governo de São Paulo e confirma a visita a Jair Bolsonaro semana que vem. No Campeonato Paulista, Santos e Corinthians ficam no empate na Vila Belmiro com gol de Gabigol nos acréscimos. É agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Precisou de dinheiro? Chama o Pix com crédito do Bradesco. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, saiu em defesa da atuação do ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master. Vanessa Lima, boa noite para você. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. O ministro Edson Fachin divulgou uma nota rebatendo as críticas ao trabalho do ministro Dias Toffoli como relator do caso do Banco Master. Fachin afirmou que as situações com impactos diretos sobre o sistema financeiro nacional exigem resposta firme, coordenada e estritamente constitucional das instituições competentes e que o Supremo age por mandato constitucional e nenhuma pressão política, corporativa ou midiática pode revogar esse papel. A declaração ocorre em meio aos questionamentos sobre a transferência da perícia de materiais apreendidos para a Procuradoria-Geral da República. Dias Toffoli também teria viajado para assistir a uma partida de futebol no Peru, no mesmo voo particular em que estava um advogado do diretor do Banco Master, o que motivou um pedido feito por deputados de oposição para afastá-lo da relatoria do caso que investiga as supostas fraudes ao sistema financeiro. Mas o pedido foi arquivado nesta quinta-feira pela PGR. Giovana. Vanessa, obrigada pelas informações. E o estado de São Paulo registrou um aumento de 10% na abertura de empresas em 2025. Maria Fernanda Luxinger, boa noite. Não. Oi, Giovana, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, em todo o ano passado foram abertas 405 mil novas empresas no estado de São Paulo, crescimento de 10% em relação a 2024, que teve 368 mil registros. A região metropolitana, que concentra a maior parte da população, teve mais de 246 mil empresas abertas. O avanço também aconteceu na diferença entre abertura e fechamentos. O saldo positivo foi de mais de 240 mil, um crescimento de 9,6% em relação ao ano anterior. Os dados representam os maiores números registrados desde o início da série histórica em 1998. Giovana. Obrigada, Maria Fernanda. E a Bolsa de Valores de São Paulo disparou novamente e fechou com um novo recorde aos 175.589 pontos, alta de 2,2%. Já o dólar teve queda de 0,67% a R$ 5,28, a menor cotação desde junho de 2024. E agora à noite, o governador Tarcísio de Freitas reafirmou que é candidato à reeleição em São Paulo. Em uma rede social, Tarcísio de Freitas disse que vai trabalhar por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder e confirmou que vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na próxima quinta-feira para prestar total apoio e solidariedade. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que Tarcísio visite Jair Bolsonaro na Papudinha, onde ele está preso. O encontro, na próxima quinta-feira, deve durar 2 horas. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, visitou a sede da Record em São Paulo. Após a visita nesta quinta-feira, o governador de Minas fez um balanço sobre o mandato. Estou agora entregando para o meu sucessor, o vice-governador Matheus Simões, um estado com as contas em dia e um grande canteiro de obras em andamento. As maiores obras das últimas décadas de Minas Gerais estão sendo entregues agora esse ano, ano que vem e nos próximos anos e com um diferencial. Todas elas com recurso já depositado em conta para a conclusão da obra.
Romeu Zema é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Ele também falou da expectativa para as eleições. A direita não está fragmentada, não está desunida. O que acontece é que a direita tem muitos bons nomes, bons governadores com boas avaliações. Se a direita vier com 2, 3, 4 nomes, isso significa que ela está mais forte, que ela terá mais votos no primeiro turno e no segundo turno, aí sim nós estaremos todos juntos. Olha, a chuva não dá trégua. Os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais estão em alerta. E o Pablo Nascimento atualiza a situação ao vivo em BH, chovendo por aí. Boa noite, Pablo. Ei, Giovana, boa noite. Boa noite para você que está acompanhando o Jornal da Record. Exatamente, está chovendo por aqui, viu? Não para. E as chuvas e os ventos provocaram a queda de pelo menos 40 árvores aqui em Belo Horizonte e também na região metropolitana. O balanço parcial do Corpo de Bombeiros aponta que os incidentes atingiram diversas regiões, causando danos à rede elétrica, interdições de vias e também atingindo veículos. Lembrando que ninguém ficou ferido, felizmente. A Defesa Civil de Belo Horizonte mantém o alerta para a possibilidade de novas pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de rajadas de vento e também de raios. O IMET também emitiu um alerta vermelho, ou seja, de grande risco, para os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Giovana. Muito obrigada, Pablo. Se cuidem. Agora as notícias internacionais. O Japão suspendeu a reativação da maior usina nuclear do mundo. Quem traz os detalhes é a correspondente Silvia Kikuchi. Bom dia, Silvia. Oi, Giovana. Boa noite a todos. A usina nuclear de Kashiwazaki Kariwa, localizada a 260 quilômetros de Tóquio, teve o reator número 6 desligado. Um alarme foi acionado durante a retirada das barras de controle, os dispositivos que regulam a reação nuclear dentro do reator. Os técnicos identificaram uma falha no sistema elétrico de controle e monitoramento. Mesmo após a troca de componentes, o problema não foi resolvido e a empresa decidiu desligar o reator preventivamente. Segundo as autoridades, não houve vazamento de radiação ou impacto ao meio ambiente. O reator número 6 estava parado desde o desastre de Fukushima em 2011 e faz parte da maior usina nuclear do mundo. Por enquanto, não há previsão para que o reator volte a funcionar. Giovana. Obrigada, Silvia. Nos Estados Unidos, uma criança de 5 anos foi detida durante uma operação de imigração em Minnesota. O menino estava com o pai no momento da abordagem. Em comunicado, o Departamento de Segurança Interna informou que a operação tinha como alvo o adulto, um cidadão do Equador em situação irregular. Segundo o órgão, o homem tentou escapar, mas foi preso. E em situações como essa, os pais são questionados se desejam ser deportados com seus filhos ou se o ICE colocará as crianças sob os cuidados de uma pessoa de confiança designada pelos pais. De volta ao Brasil, o novo superintendente da Polícia Federal em Santa Catarina assume o posto com o desafio de combater o avanço do crime organizado. Em 2025, os portos de Santa Catarina movimentaram mais de 65 milhões de toneladas de produtos. As organizações criminosas aproveitam o fluxo intenso de cargas para enviar drogas a outros países, principalmente da Europa. Combater o tráfico internacional é um dos desafios do novo superintendente da Polícia Federal de Santa Catarina, Edson Geraldo de Souza, que tomou posse nesta quinta-feira. O objetivo é realmente trabalhar de forma que a intensidade do comércio não corresponda à intensidade do crime na mesma estrutura. O delegado já atuou como chefe nas delegacias de Ribeirão Preto e Campinas, em São Paulo, e comandou importantes operações, como a que desarticulou um grupo criminoso suspeito de movimentar 7,5 bilhões de reais com fraudes em transações digitais. E a Polícia Federal tem se modernizado, tem trazido também para as suas investigações tecnologia, equipamentos e, fundamentalmente, a preparação, a capacitação e o treinamento dos nossos servidores.
Futebol, pela Copa São Paulo de Juniores, o São Paulo goleou o Ibrachina e vai disputar a final contra o Cruzeiro, domingo às 11 horas da manhã, com transmissão da Record, R7 e Record Plus. Pelo Campeonato Paulista, Santos e Corinthians ficaram no empate no clássico na Vila Belmiro. Mas os centroavantes brilharam. Não é, Ale Oliveira? Boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Foi sim, o Yuri Alberto fez o gol para o Corinthians e o Gabigol fez o gol para o Santos. O 9 corintiano poderia ter sido o craque do jogo. Numa arrancada, ele passou por toda a defesa santista e só parou quando foi derrubado dentro da área por Zé Ivaldo. Pênalti que ele mesmo cobrou e perdeu. Pouco depois, a redenção, Yuri Alberto bateu de perna esquerda e fez 1-0 Corinthians. No fim do jogo, o Santos foi para o abafa. Falta perto da área. Gabigol encheu o pé e empatou. Gabriel Barbosa, Gabigol! Gol do Santos! Placar final, 1-1, que é ruim para os dois times, que em 4 jogos no Paulistão só tem uma vitória. Giovana. Valeu, Ale. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você.